Olá, eu sou Lorena Soares e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o desenvolvimento atípico. Mas antes da gente falar sobre desenvolvimento atípico, a gente precisa saber o que é desenvolvimento infantil. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente está falando das teorias que existem atualmente sobre esse assunto. Alguns teóricos são mais conhecidos, apesar de terem várias teorias sobre desenvolvimento infantil, mas a gente pode tratar de, por exemplo, Piaget, de Vallon, que são dois teóricos que trabalham bastante com desenvolvimento infantil e que o dividem em etapas, né, em categorias, para que a gente consiga entender mais ou menos o que a criança é capaz de desenvolver em cada época da sua vida. Então, quando esses teóricos falam de desenvolvimento infantil e dos estágios do desenvolvimento da criança, eles estão dando uma normativa, eles estão dizendo o que é normal, o que é esperado para se desenvolver dentro daquela faixa etária. Nada muito certinho, tipo, com 4 meses em ponto, a criança tem que sentar. Com 1 ano, a criança tem que andar. Nada muito fechadinho dessa forma. Mas existe uma faixa de desenvolvimento, uma faixa etária em que vai esse desenvolvimento e que ele é considerado normal, esperado dentro daquela faixa etária. Quando a gente fala disso, a gente está falando do que é o desenvolvimento típico, o que é esperado dentro daquela faixa etária, tá certo? Claro que existem outros teóricos de desenvolvimento também, como Arnold Gesell, que são específicos do desenvolvimento infantil. Mas eu só queria exemplificar para vocês entenderem o que é um desenvolvimento típico, tá certo? Então, tudo que foge a essa normativa, tudo que foge a esse esperado dentro dessa faixa etária, a gente pode considerar como sendo um desenvolvimento atípico. Algo que aconteceu, que está acontecendo fora dessa faixa de desenvolvimento. E aí, assim, o que ocasiona isso? O que faz com que isso possa acontecer? Existem questões biológicas que podem surgir aí, o sistema biológico não vem preparado para esse desenvolvimento, né? Há uma falha nesse aparato biológico, que pode ser uma deficiência, uma síndrome, uma malformação congênita, um erro cromossômico, né? Então, tudo isso pode causar falhas desse desenvolvimento biológico. Além disso, além dessas falhas biológicas, a gente pode estar pensando também nas falhas ambientais. Então, apesar de eu ter nascido com um sistema biológico todo perfeito para ter um desenvolvimento normal, eu não tenho um ambiente biológico que me proporcione esse tipo de desenvolvimento, né? Há uma falha por uma série de fatores. Por exemplo, pela falta de estimulação. Claro que essa falta de estimulação pode acontecer por diversos outros fatores. Por exemplo, um problema social muito grande, né, que causa essa dificuldade, como algo mais específico, um acidente que falecem os entes da família mais próximos, a criança acaba indo parar em um orfanato, onde tem muitas crianças para se desenvolverem ali junto e não tem alguém para olhar especificamente para ela, para ajudar nesse desenvolvimento, e aí ela acaba tendo um atraso nesse desenvolvimento todo causado por essa falta de estimulação, né? Pelo momento de vida em que ela estava. Isso pode se cronificar, ficar para a vida toda, ou não, isso pode, com o passar do tempo, se ajustar e a criança passar a ter um desenvolvimento típico, que inicialmente era atípico. Mas ela também pode se cronificar, essa criança tem um desenvolvimento atípico para o resto da vida. E aí, então, assim, tudo isso a gente pode considerar como um desenvolvimento atípico. Os transtornos também podem ser considerados desenvolvimento atípico, uma criança atípica. É uma criança atípica. Tá, é uma criança atípica porque ela tem um transtorno mental específico, né? E esse transtorno mental causa a ela uma dificuldade em passar por esse processo todo de desenvolvimento que a criança vai passar. Então, isso é um desenvolvimento atípico. Se a gente for refletir diante da perspectiva vigotskiana, a gente pode pensar que o problema da criança atípica, ele não é a dificuldade em si que essa criança tem, mas, na verdade, a exclusão social. Quer dizer,
seria uma dificuldade secundária, né? O que a gente percebe é que os estigmas que vêm acompanhando essas crianças durante o desenvolvimento tornam-se bem mais prejudiciais do que a dificuldade em si que ela veio, essa dificuldade biológica. A gente pode falar disso no exemplo. Vamos ver. Uma criança que tem surdez, né? Às vezes a gente está tão preocupado porque essa criança é incapaz de ouvir, que a gente diz assim, não, olha, ela não tem condição de se alfabetizar porque ela não é capaz de ouvir. Acontece que se eu tenho um professor que é sensível a essa criança, se eu tenho pessoas em volta a ela que são sensíveis a essa criança, que conseguem, por exemplo, ter um conhecimento de Libras ou de outros métodos que possam facilitar a aprendizagem dessa criança sem audição, ela vai sim conseguir ser alfabetizada. Ela só precisa de ter alguém que esteja empático às suas necessidades. Né? E aí, como a gente já fica com aquele preconceito, com aquele estigma de que ela vai ter dificuldades, que ela não vai conseguir, a gente nem tenta, a gente nem permite que essa criança entre num processo inclusivo para que ela consiga adquirir esse aprendizado. E isso eu estou dando um exemplo, mas a gente pode estar falando de vários tipos de dificuldades que essa criança venha a ter. Então, qualquer tipo de dificuldade de desenvolvimento, existe um potencial aí que pode ser desenvolvido nessa criança, tá certo? E quando a gente está falando disso, a gente está sim falando da perspectiva de Vygotsky, porque ele falava muito da teoria compensatória, né? Em que acaba que o meio social pode ser realmente um propulsor desse desenvolvimento. Ela consiga se adaptar a esse meio ambiente através desse contato com o outro. E esse outro é o outro par, ou seja, aquele outro que é da mesma idade, que vai estar brincando com ela, que vai estar interagindo com ela e que vai propiciar para ela um aprendizado e que ela vai propiciar para ele o contato social, a forma de saber interagir com alguém que não é igual a ele, mas que é uma criança e nesse nível ela é igual a qualquer outra. Né? Assim como é importante que ela tenha esse conhecimento e essa atenção do adulto, que é aquele que tem um saber realmente maior do que o dela, aprofundado e formal, que é capaz de levá-la pelo caminho do aprendizado também. E aí, nesse sentido, Vygotsky fala muito do desenvolvimento potencial, né? Então tem lá uma zona de desenvolvimento que está lá aberta para o aprendizado, vem um outro que dá suporte a esse desenvolvimento. Esse outro pode ser realmente a criança, o outro par, ou o adulto, dependendo do caso e da situação. E aí ele vai ajudar a criança a atravessar essa zona de desenvolvimento e transformar esse desenvolvimento num desenvolvimento real. Então, é nesse sentido que a inclusão faz todo sentido para o desenvolvimento da criança. E aí é claro que a gente precisa ter o mais rápido possível a atenção a essa dificuldade que a criança está tendo. Então, se muito bebezinho você já percebe que essa criança teve alguma dificuldade desse desenvolvimento, é claro que o profissional de saúde tem que estar lá perto para dizer, olha, procura tal coisa, procura tal tipo de terapia. A terapia ocupacional é muito importante nesse ponto aqui. A psicologia é muito importante naquele ali, ele vai precisar de fisioterapia para isso. E por aí vai, dentre todos os profissionais que podem ter atenção a essa criança. Se a gente consegue o mais cedo possível introduzi-la nesse mundo, a gente vai conseguir muitas vezes superar a dificuldade que essa criança está tendo, né? E aí é claro que a gente aprende a viver com o diferente, a gente aprende a ver que, poxa, ela conseguiu o máximo de desenvolvimento que ela conseguia, então ela vai passar por isso, vai passar por outras fases, e aí a gente aprende a conviver com o outro na sua integralidade, sem estar tão preocupado se aquele desenvolvimento ele é atípico ou ele é típico, mas sim em uma potencialidade a ser desenvolvida. Né? Isso é muito interessante, a gente conseguir fugir do nosso preconceito de enxergar uma normalidade, uma normatividade para cada coisa. Isso é o pensar diferente para fazer diferente. Até o próximo vídeo.